Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu vou dar algumas dicas, alguns exercícios para melhorar o autoconhecimento, a tomada de decisões e a empatia. Olá, neste episódio eu vou ensinar alguns exercícios, dar algumas dicas para que possamos nos conhecer melhor, conhecer os outros, ter um processo de empatia mais elaborado e também uma tomada de decisões mais eficiente. Eu antes gostaria de dar um alerta, porque realmente eu vejo na internet, vejo em vários meios de comunicação se propagar exercícios ligados à neurociência como se eles fossem mágicos, como se eles resolvessem a nossa situação da noite para o dia. E realmente não é assim. As coisas, infelizmente, não são realizadas ou surtem efeito com a velocidade que se prega, realmente instantâneo praticamente, que é o que dizem. Na verdade, os exercícios propostos, eles utilizam conceitos das neurociências, porém, eles dependem de que a pessoa, primeiro, se dedique de fato, não faça aquele exercício simplesmente por fazer, ela tem que querer fazer, querer mudar e se propor a isso. E além disso, ela precisa ter uma regularidade, ela precisa exercitar de fato aquelas habilidades. São necessárias disciplinas, que a pessoa se organize para que adote uma rotina diária ou semanal, que seja, mas que seja uma obrigação, que seja tratado como uma rotina que deva ser cumprida totalmente. Bom, eu vou apresentar aqui um primeiro exercício que diz respeito ao seu autoconhecimento. Muitas pessoas não têm o hábito de observar o que sonham, de analisar isso que sonham e de buscar, de repente, ver em que aquilo se encaixa na vida dela. Até porque muitas vezes a gente acorda e não necessariamente a gente se lembra do que sonhou. Mas um dos exercícios é você ter aí na sua cabeceira um bloquinho, uma caneta, ou para aqueles mais modernos e que não escrevem mais no papel, que tenha um tablet ou um celular que seja, onde se possa anotar as coisas que foram sonhadas. Então o exercício consiste no seguinte: você acordou em algum momento e lembra de um sonho recente que você acabou de ter, anote esse sonho. Simplesmente anote. Relate o que foi sonhado. E faça isso em todos os momentos. Acordou de madrugada, teve essa possibilidade, anota nem que seja o que você lembrou. Não se esforce muito, apenas relate o que você lembra. E repita isso pela manhã, e repita isso várias vezes. Chegando no fim do dia, antes do seu novo sono, recapitule aquele sonho. Releia o que você escreveu e tente refletir sobre ele. Muitas vezes o nosso cérebro, ele nos dá esses sonhos, né? A gente às vezes sonha com coisas muito malucas que fala, não, isso não ocorreu. Mas, na verdade, o cérebro ele pode estar processando naquele momento do sonho informações que estão indo para as nossas memórias de longo prazo. E nesse processamento, nós temos sensações, nós temos impressões, nós temos visões, nós temos uma história passando pela gente, mesmo que aparentemente irreal. Só que, na verdade, aquele irreal do sonho pode ser uma representação visual, muitas vezes, de sensações, de sentimentos, de coisas que a gente viveu recentemente, provavelmente no dia anterior, no dia em que dormimos.
Então, importante depois de anotar esses sonhos pela manhã ou pela madrugada, que aguarde passar o dia e no final do dia tente relembrar, tente rever esse sonho e daí parar um pouco para refletir no que aquilo pode estar sendo o símbolo, né? É o símbolo de quê? De uma angústia que eu tenho? É uma representação visual de alguma sensação interessante, de alguma sensação dramática, de alguma aflição, de alguma preocupação que eu tenho? Ou não? Ou às vezes veio uma representação visual exatamente do que aconteceu? Então pare para analisar sobre isso. E aí lá no bloquinho, faça uma coluna, né, à esquerda para relatar o que você sonhou. E à direita, o que você observa sobre aquilo. Quais são as suas sensações? O que lhe dá a impressão aquele sonho? E adote isso como uma rotina. Você, se realmente se dedicar a isso, você vai ver que o seu cérebro vai começar a dar importância aos sonhos, ao registro desses sonhos, a essa análise. Então, mesmo pessoas que muito esporadicamente se lembravam dos sonhos, de repente, com o passar do tempo, passam a ter mais lembranças de seus sonhos. Isso porque uma coisa que era tida como desnecessária ou não relevante passa a ter relevância para o nosso cérebro. E aí ele passa a ele próprio dar um peso maior a isso e te fazer lembrar mais desses sonhos. E aí entra num ciclo e você vai se autoavaliando, vai se conhecendo melhor, vai conseguindo fazer todo um exercício para não só tornar esse registro de informações que ocorre no sono mais eficaz, como também para que você utilize isso como uma forma de exercitar a sua capacidade de analisar os sonhos, não como algo que vai prever o futuro, não é isso, mas como algo sobre o seu passado recente e que reflete de forma simbólica, muitas vezes, aquilo que você está sentindo e aquilo que ele precisa registrar, as sensações e fatos que ele precisa registrar e que você viveu recentemente. Então, esse é um exercício bastante interessante de ser feito com muita regularidade. Um outro exercício que eu vou dizer aqui, eu vou até indicar um produto, que é um aplicativo de celular, que, lógico, eu estou indicando aqui, não é que eu queira ganhar dinheiro, ganhar comissão, não é isso. Mas é que de todas as ferramentas que facilitariam esse exercício, essa que eu vou indicar realmente se mostrou muito eficiente e eu faço uso constante. Eu recomendo, com uso pessoal, eu pude avaliar isso. Então, eu, por experiência própria, cito esse produto, que é um aplicativo chamado Diaro. Esse aplicativo, lógico, ele tem uma versão gratuita, como vários, mas ele não disponibiliza todos os recursos possíveis, né? O ideal mesmo é que a pessoa, podendo adquirir a versão paga, é uma ferramenta. Mas o exercício não quer dizer que exija ele. Você pode fazer o exercício em papel, apesar de eu realmente achar que dá bem mais trabalho, ser mais prático o uso desse aplicativo. E o interessante desse aplicativo é que ele faz uma sincronia. Então, se você abre o seu computador, você consegue ver no seu computador de mesa o que está registrado. Se você faz uma modificação, ok, ele grava. Quando você abre o seu celular, está lá a sua modificação feita. Se você está na rua e anota alguma coisa, isso vai parar no seu computador. Então, realmente eu acho muito eficaz. É melhor do que ficar andando com folhas e folhas de papel, e como é um exercício cumulativo, daqui a pouco você está com tonelada de papel. Enfim, no que se baseia? O Diário nada mais é do que uma versão do famoso diário, né, onde as adolescentes costumam escrever tudo que se passa na vida dela, tudo que ela acha. Só que esse diário, se ele usado de forma específica, ele vai gerar diversos benefícios. E eu vou explicar quais são. O Diário é um aplicativo que funciona como se fosse uma rede social, como se fosse o Facebook, por exemplo, onde você pode colocar nele um vídeo,
fotos, um mapa, né, anexar alguma coisa e escrever sobre essa coisa, como se fosse fazer uma postagem. Junto com essa postagem, você pode marcar assuntos, você pode separar por categoria, por assunto, colocar até mais de um assunto para cada postagem, se ela se referir a vários assuntos, marcar locais, quem está envolvido. Então você deixa isso tudo registrado. Depois de ter várias postagens, você consegue saber, olha, tudo sobre o meu cãozinho, por exemplo. Aí ele vai listar todas as postagens que você fez que tem aquela marca cão, entende? Então ele te ajuda a organizar isso. E qual é a ideia do exercício? É você se forçar a todo dia fazer ao menos uma postagem daquilo que foi relevante no seu dia. Aí muita gente fala, poxa, mas tem dia que não acontece nada, não acontece nada que seja assim tão importante na minha vida. Certamente sim. Reflita no final do dia e pense, o que foi importante no meu dia hoje? O que foi curioso? O que me fez rir? O que me fez chorar? O que me deixou ansioso? O que me deixou na expectativa? O que me deixou curioso? E posta isso. Relata isso. Faz o seu mini diário. Não precisa ser um grande texto. É uma postagenzinha como se fosse numa rede social. E eu vou mais além. Eu acho que tudo aquilo que você está vivendo no dia, que você percebeu que aquilo pode ser relevante, ou que aquilo foi legal para você, ou que não foi legal, ou que te deixou mal, fotografa. Ou filma, geralmente fotografa. Registra. E no final da noite você recapitula, posta com a foto. Então, o desafio e o exercício seria fazer postagens diárias sobre o seu dia a dia, sobre sua vida. Lógico que vai ter dias onde acontece uma explosão de coisas. Faz mais de uma postagem, mas nunca menos do que uma. Sempre uma postagem por dia. E aí, relata e vai deixando lá registrado. O exercício não para aí. Ele segue da seguinte forma. O diário, ele com o passar do tempo, um ano, por exemplo, ele vai te lembrando o que aconteceu no dia de hoje há um ano atrás. E aí ele te mostra a foto e a postagem, o que você colocou lá. E aí é você parar e relembrar daquilo. Relembrar o que aconteceu naquele dia, com base na tua postagem. Então, por isso que as postagens não precisam ser grandes, mas têm que ser relevantes para no futuro te fazer lembrar daquilo. Essa é a ideia. Então, com o passar do tempo, depois de um ano, ele vai começar a te mostrar o que aconteceu um ano atrás. Com o passar de 2 anos, ele vai te mostrar o que aconteceu um ano atrás e 2 anos atrás, naquele dia. E assim sucessivamente. O exercício ele vai ser fundamental e maravilhoso para as seguintes questões. Primeiro, ele vai te permitir manter vivas lembranças acerca do seu passado. Então, coisas que de repente você na ocasião julgou importantes e que 1 ano ou 2 anos depois talvez não sejam mais, não sejam tanto quanto você imaginou e vão sendo esquecidas, você ter isso tudo registrado e retomar isso a cada ano vai lhe trazendo as memórias de volta, as sensações de volta, ou seja, vai impedindo que você vai ficando sem uma história, sem um passado, e isso vai exercitando essa tua habilidade de manter na tua memória tudo que você viveu, a tua história. Quantas pessoas hoje você pede para contar um pouco do que aconteceu com ela 5 anos atrás e ela é incapaz de lembrar? Lembra de uma ou outra coisa, mas não sabe se foi naquele ano, se não foi. E a nossa história vai sendo perdida. E com isso o autoconhecimento, e com isso experiências, e com isso a possibilidade de tomar decisões futuras melhores. Então, esse exercício vai permitir a todos manter viva a nossa história. E, consequentemente, ao manter vivas as nossas experiências, a nossa história, ele vai nos permitir também tomar decisões melhores.
como já foi dito, as nossas decisões, elas são baseadas no que a gente já viveu, nas experiências que a gente tem, nos conhecimentos que a gente adquiriu. Então, quando nós temos uma decisão a tomar, o nosso cérebro recorre a experiências, vivências passadas para tomar as decisões. E esse exercício, além de manter viva a nossa história, vai, vamos dizer assim, reforçar esse nosso banco de dados passado, vai deixar ele forte, exercitado, de fácil acesso para o nosso cérebro, ou seja, mais eficaz. A nossa busca por experiências passadas para tomar decisões futuras, essa atividade do nosso cérebro vai ser muito mais eficaz, eficiente e rápida. Então, a gente vai ter melhores condições de tomar decisão, além de exercitar a nossa própria memória. Perfeito? Então, são duas dicas que eu apresento aqui e que eu acho que vale a pena adotar essa regularidade e praticar esse exercício. Obviamente, eu citei o diário, falei das postagens, mas quem não tiver condições, ou não puder, ou não quiser adquirir o aplicativo, que arrume um caderno, mas tem que ser alguma coisa que lhe dê a chance de procurar informações de forma rápida. Você tem, como no caso do aplicativo que eu indiquei, além da questão data, você tem outras formas de buscar informação. Então, é conveniente que você adote sempre uma rotina de rever a sua história, relembrar, analisar. Daqui a 1 ano, daqui a 2, você vai olhar para as mesmas situações com outros olhares, já com uma bagagem diferenciada. Então, aquilo que hoje para você é muito aflitivo, daqui a 2 anos talvez não seja, e você já enxerga a situação de uma outra maneira. E todo esse exercício, não apenas de registrar, mas como de reavaliar constantemente, vai trazendo novas possibilidades, novas visões, novas impressões sobre tudo que você viveu. Então, é fundamental não só registrar, mas acompanhar e rever os seus registros. Eu falo de lembranças anuais porque é o que o aplicativo faz automaticamente, mas cada um pode adaptar a sua rotina. Você pode querer rever as coisas a partir de 2 meses, a partir de 3 meses, ou você pode querer rever por assunto. Aconteceu algo com a minha família hoje, então eu vou rever hoje tudo que aconteceu com a minha família dali para trás. Então você pode adotar várias metodologias em cima disso, mas o ideal é sempre registrar e rever. Então a gente fica por aqui neste episódio. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Se você quiser saber mais sobre os nossos projetos, cursos gratuitos, à distância inclusive, e quiser mais informações sobre tudo isso, basta acessar nosso site www.sustenta-vida.com ou www.nosso-ead.com para o caso dos cursos. E aqueles que desejarem escrever, fazer comentários ou questionamentos sobre o nosso podcast, sobre os assuntos tratados, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto o especialista para o qual você deseja se referir, ou o título do podcast, se é de neurociência, se é de liderança ou algum outro que lancemos. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo episódio.